Professor Matheus Paranhos, sempre quinta-feira com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tá em Ribeirão Preto? Não, estou aqui em São Paulo. Então tá. Eu ia perguntar como é que está a temperatura em Ribeirão, mas aqui em São Paulo a gente já falou. Está 18 graus agora, friozinho e tempo nublado. Professor, nós vamos falar hoje sobre bem-estar animal e cuidados com bezerros. E eu deixo aproveitar aqui um assunto que a gente já tratou, inclusive, aqui. Ontem eu estava fazendo um media training para uma empresa multinacional de nutrição animal, aqui fora de São Paulo, e durante o coffee break, aquele intervalo que a gente faz, né, entre palestras, a gente estava conversando com o pessoal todo, e foi um assunto que a gente já tratou aqui, inclusive, o bezerro macho da vaca leiteira, né? Qual o destino para ele? Enfim, hoje preocupa-se com ele, mas ele já foi muito judiado, ainda é, dependendo do conhecimento que as pessoas têm. Mas nós falamos daquela experiência da bacia leiteira lá de Santa Catarina, que começou a criar um plantel de corte a partir desses bezerros que seriam desprezados na pecuária leiteira. E aí me falaram ontem que nos Estados Unidos eles colocam sêmen de Angus na vaca holandesa, porque aí melhora a qualidade da carne, esse bezerro. E sexado também, para que você tenha uma quantidade de bezerros machos. Então, vai sexado para macho e vai de Angus. E aí você tem uma boa quantidade de bezerros machos que vão ser preparados para corte e com marmoreio. Interessante, hein? Essa ideia não é nova. Ela agora veio dos Estados Unidos com o nome em inglês, né? Beef on Dairy, como se fosse uma coisa nova. Mas o professor Fernando Madalena, que atuava lá na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, já propunha mães de leite e bezerro de corte, né? Então, é uma ideia que no Brasil talvez não tenha vingado por uma falta de estratégia de como administrar esse projeto. Agora, a questão com o bezerro é o seguinte, vamos lá, vamos ser direto no ponto, né? Seja ele de leite ou de corte, ele tem que ser bem cuidado, tem que ser bem tratado. E, obviamente, o bezerro leiteiro, como nós tiramos ele da mãe, separamos ele da mãe para ela dar a lactação, fazer a produção de leite dela de uma forma assim, mais simples, mais fácil de conduzir no dia a dia da fazenda, afinal, são pelo menos 2 vezes de ordenho, ou às vezes 3, ele está sobre o nosso cuidado, né? Então, ele ou ela, se for fêmea, que tem mais valor, a gente tem que cuidar de tudo. Nós temos que cuidar de tudo. Nós temos que cuidar da alimentação, nós temos que cuidar da saúde. Entendi. Enquanto que o bezerro de corte que está no pé da vaca, a vaca faz o serviço. A vaca faz o serviço, ela cuida dele. Esse bezerro, então, daria um trabalho a mais dentro da produção, né? Enfim, mas é isso. Tem que cuidar, tem que cuidar. Então, existe diferença entre cuidados e bem-estar animal com bezerro para corte e bezerro de vaca leiteira. Tem uma etapa da vida deles, logo no início da vida, esses cuidados iniciais são bastante semelhantes, né? Porque a gente tem que garantir a ingestão de colostro. No corte isso é mais fácil, porque em grande parte, não são todos, mas grande parte já consegue mamar o colostro diretamente da mãe, no tempo certo. Então você só vai ter que interferir, fazer alguma prática de manejo se o bezerro não consegue mamar por qualquer motivo. A vaca pode ter o peito muito grande, ou estar com um edema de úbere e não deixar o bezerro pegar o teto, aí você tem que ajudar, é claro. E no caso do leite, você é que vai ter que providenciar essa colostragem, como a gente diz, né? Para garantir a saúde deles aí nos próximos 2 meses e meio, 3 meses, até 4 meses, quando ele já começa a desenvolver o sistema imune dele de forma mais ampla. Então, essa fase inicial é igual, cuidar do umbigo, assegurar que mamou o colostro. Depois, o bezerro fica lá no pé da mãe, o de corte, né? Ela está amamentando ele, ela está cuidando dele. O que você tem que fazer? Monitorar para ver se está tudo certo. Se tiver algum problema, ver que o bezerro está mais fraco. Ou agora, muita gente está reclamando. Eu vou repetir o que eu já falei numa entrevista aqui, que nunca viram isso, o bezerro Nelore sofrendo com o calor, tendo que acudir, pegar, levar para a sombra, porque senão se larga lá no pasto, teve alguns relatos até de morte, né?
morre por... Professor, mas é porque está calor demais ou porque, sei lá, alguma mudança na raça, sei lá, alguma coisa que Não, possa ter deixado o bezerro mais fraco? não, eu estou Calor falando de mesmo? fatores que tem um rebanho estável e que isso aconteceu nos últimos 2 anos apenas, entendeu? Uhum. É o Ano calor passado, mesmo. É o calor mesmo. é o Tá. calor mesmo, está fora de base, né? Uhum. Eu não vou discutir se a origem disso é um aquecimento global produto da atividade humana ou do... É um problema que tem que resolver, certo? Isso é um problema É para um os problema que tem que resolver. climatologistas, né? Porque dá muito. Pesquisadores, tem muita discussão em torno disso, né? Essa chuvarada no Rio Grande do Sul agora é um ninho intenso e essa seca na Amazônia que. Mas a verdade, eu já ouvi várias correntes e a verdade é que a Terra sempre esteve em modificação. Nós já tivemos época gelada, já tivemos os continentes juntos, depois a Pangeia, eles se separaram. Outro dia eu estava lendo uma teoria que agora os continentes estão se juntando novamente. Enfim, o nosso tempo aqui na Terra é muito curto, né? Dependendo da pessoa, às vezes até curto demais. Então, para entender isso tudo é um problema. Otavinho, eu acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Isso sim. Eu vou falar aqui especificamente relacionado aos bezerros, né? Começou uma discussão aqui no grupo de WhatsApp sobre isso e alguém fala assim: planta árvore. Bom, planta árvore porque não tem árvore. E também não vai resolver o problema imediato, porque a árvore demora algum tempo para crescer, no mínimo 2 anos para dar uma sombrinha lá. Sim. Então, o problema é que nós também cortamos tudo, entendeu? Então, o ambiente pode estar mudando por efeitos naturais aí de ciclos de frio e calor na Terra, mas a gente também criou uma condição desfavorável para nós mesmos, né? Você imagina cidades aí concreto, asfalto, não tem árvore, não tem nada. Tem um trabalho muito interessante mostrando quanto o benefício que a arborização traz para criar microclimas. A gente já falou disso aqui também, mas a gente não está preparado para isso. Então, aí que está o problema, entendeu? Se a gente não é um agente, se nós, humanos, não somos o agente de transformação, a gente nos colocou pelo nosso próprio comportamento e falta de cuidado com recursos naturais nessa situação de susceptibilidade. Então, se eu tivesse pastagens mais sombreadas, com bosques, etc., com certeza esse bezerro teria onde se abrigar. Em muitos lugares, muitas fazendas, ele não tem. Muita gente diz que isso foi um desmazelo do ser humano, mas eu acho que ninguém tinha capacidade de imaginar o que está acontecendo agora, né? Porque as constatações catastróficas que nós temos, em alguns casos até, elas são feitas a partir dos modelos que nós temos hoje. Eu não acredito que ninguém queria transformar o planeta nesse caldeirão, ou nesse forno, né? Ou nesse aguaceiro, ou nessas tempestades que ninguém imaginava. É que nem antigamente, você tirava a margem dos rios para o gado ir lá beber, porque era mais fácil ele beber água ali. Depois se descobriu que com isso o gado ia lá, pisoteava, estava promovendo o assoreamento do rio, e aí hoje se planta à margem do rio. É lei, inclusive, você reflorestar a margem do rio. Então, acho que a gente vai aprendendo. Acho que esse pessoal que joga pedra assim, sem mais nem menos, precisa parar para pensar um pouquinho. Radicalismo não interessa para ninguém. Pensa que o mundo nunca foi assim, né? Mas ele já foi de outro jeito e que nós não vivemos daquele outro jeito. Mas o nosso tempo passa, não vamos ficar aí no tempo, no clima, não. E com relação aos bezerros, quais os cuidados que podemos tomar em função dessa série de fatores que estamos aqui? Bom, então, vamos separar o bezerro de corte, independente se ele é macho ou fêmea, com que os dois têm valor, com o do leiteiro, também independente se é macho ou fêmea, quando o macho tem menos valor. Bom, até para colocar um ponto final aí, você já falou, a gente já discutiu essa ideia dos semi-insexados, favorece muito, diminui muito o problema, mas aqueles bezerros, 10, 15% que vão nascer macho mesmo usando semi-insexado para fêmea, tem que entrar na planilha de custo do produtor. Ele não pode simplesmente abandonar o bezerro, porque isso pega mal para a cadeia produtiva, isso faz mal para as pessoas que estão lá, ninguém gosta de ficar matando bezerro, abandonando bezerro, né? Então vamos lá. No bezerro leiteiro, o cuidado é todo cuidado, ele está todo sobre sua responsabilidade.
Então, toda a parte de alimentação, toda a parte de cuidado de sanidade, toda a parte de ambiente, né? Onde ele está, se está muito quente, se está um ambiente agradável, se tem muito barro, se não tem, se tem poeira. Às vezes, o bezerro leiteiro normalmente é criado dentro de galpões, mas o pessoal usa, fala, como é que tem poeira dentro de um galpão? Usa pó de serra, aquilo é terrível, entendeu? Para fazer a caminha dele, mas acaba sendo pior, porque aquilo levanta com o vento, ele respira, faz irritação nos olhos, pode causar problemas pulmonares, etc. Então, aí, nesse caso, o cuidado é 100% responsabilidade humana. Tudo está na nossa responsabilidade, temos que fazer direito. A alimentação, né, parar com essa ideia de que 2 litros de manhã, 2 litros à tarde é suficiente, o bezerro vai passar fome se fizer isso. Né? Está havendo uma conscientização maior, cada dia maior sobre isso, né? De aumentar a oferta de leite para os bezerros leiteiros, o que é muito bom. E o bezerro de corte facilita a vida, né? Porque o teu trabalho é monitorar e agir só naquela situação em que você percebe que precisa fazer alguma coisa, como no caso aí do pessoal que está tirando o bezerrinho do pasto que não tem árvore, levando para um outro pasto mais arborizado, ou colocando ele, a mãe dele, numa situação mais favorável de microclima, para minimizar esse efeito de estresse do calor. Obviamente, doenças, as principais aí, no caso, bezerro de corte e diarreia, tem que estar sendo sempre monitorada, vai ter no leiteiro também, tem que estar monitorando e aplicando os medicamentos que são aí recomendados pelos médicos veterinários ou médicas veterinárias e garantir comida para todo mundo, né? Aí, no caso da vaca que está leitando, ela vai comer o pasto, tem que ter um bom pasto para dar um bom leite, em boa quantidade de leite para os bezerros. E no nosso caso lá dos bezerros leiteiros, já vai oferecendo a ração, isso pode ser feito por de corte também, né? Uma ração creep feeding, como já deve ter tido matéria sobre esse tema aí, que favorece muito o desenvolvimento dos animais e a saúde deles também. Inclusive essa questão, quer dizer, nosso tempo aqui já está esgotado, mas só para terminar, essa questão do 2 litros de manhã e 2 litros à tarde é suficiente para o bezerro, que na desmama aí, que você já falou que não é suficiente, já está sendo questionado isso. Tem até para o produtor, ele sabe disso, mas muita gente não sabe, se o produtor está querendo aproveitar mais o leite da vaca para comercializar mais leite, existe um leite em pó que é o substituto para esse leite da vaca, né, para os bezerrinhos, né? Exatamente, com um custo mais baixo, né, e que tem bons produtos no mercado, tem que tomar cuidado, né, escolher esses bons produtos que vão garantir uma boa nutrição para os bezerros, com certeza. Botar na planilha de custo. É isso aí. Faz parte de tudo. Professor, obrigado pela conversa. Bom fim de semana que já está chegando. Amanhã é sexta e até... Vou deixar uma mensagem final. Se no passado a gente não entendia bem o impacto de cortar árvore, hoje a gente sabe, para de cortar um pouco de árvore aí no meio do pasto. Ou melhor, plante onde não tem, porque com o tempo isso vai te ajudar. Isso aí. Hoje, antigamente a gente não sabia, né? Não nós antigamente, muito mais antigamente. Mas hoje já se sabe. Então é verdade. Para de cortar árvore, que já mostrou por A mais B, como diz aquele ditado, que esse negócio não dá certo. Tchau, professor. Até quinta.